Esse vídeo poderia ter uns 15 caminhos diferentes. Eu vou tentar citar todos no mesmo vídeo. Começando mais um conteúdo pós-jogo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. E fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Flamengo 2. Olha, esse sim eu considero um jogão, porque às vezes tem jogo de placar grande que chamam de jogão e eu acho meio pelada, tá? Eu acho meio show de erros, times muito desprotegidos. Eu acho que até hoje foi um jogo bom de certa forma, e o Grêmio venceu. Na real foi um jogaço e foi assim, olhando, né, pela ótica do Grêmio, assim, foi um jogo, cara, bonito, assim, emocionante, arrepiante, de virada contra um time que era, né, tinha um tabu ali para quebrar, um time poderoso. Mas, enfim, isso também faz parte da análise aqui, porque eu, vendo a partida ali, e depois que ela acabou, principalmente, fiquei pensando quanto simbolismo teve por trás desse jogo. Quanta coisa que a gente questiona no Grêmio e, de certa forma, a gente viu uma resposta hoje. Ou até algumas coisas que a gente continua pensando de uma forma e o jogo de hoje contrariou, né? Nenhum jogo apenas traz verdades absolutas, né? Tipo, ah, meu Deus, então agora o André Henrique é seleção brasileira porque ele fez aquele golaço. Não, nenhum jogo traz verdades absolutas. As verdades são construídas com várias e várias amostragens ali, mas o jogo de hoje ele teve simbolismos comprovando teses, contrariando teses, questionando, né, botando dúvidas em outras, e eu vou tentar citar alguns desses simbolismos aqui hoje. O primeiro é que esse jogo, um simbolismo assim por trás desse jogo foi a atuação de Vija Sante. Para mim, um dos melhores do Grêmio. Acho que não é para mim, né? Eu acho que para todos. Eu acho que a única discussão que cabe é se é o melhor ou não, ou depois do Suárez é o melhor, ou se é até na frente, ou se é o terceiro melhor. Acho que, que é um dos, é indiscutível. E hoje ele faz um jogo assim de gala, jogou de terno, jogou de fraque, 2 assistências, sendo aquela de cabeça ali, eu achei assim, de uma velocidade de raciocínio e de uma inteligência assim dele, uma sagacidade até, muito, muito boas, assim, para quem é um volante, né, principalmente. E eu acho que ele vem se consolidando aí como uma das principais peças, ele que nem sempre foi, ele que anunciaram que perderia vaga quando o Grêmio contratou o Carbacho, né, que seria reserva, talvez um dos poucos bons acertos de contratação da última gestão, né, e que entrou num Grêmio em turbulência, um Grêmio ladeira abaixo, que acabou rebaixado, e mesmo assim mostrou algum valor, mas, né, entrou numa fogueira e depois com mares mais calmos, digamos assim, e já mais adaptado ao país, ao clube e tudo mais, o Vija Sante começa a mostrar o seu valor de uma forma mais contundente. E o jogo de hoje foi um simbolismo disso, assim, tipo, né, a gente falava muito no começo do ano de um time que girava em torno de Suárez e Bitelo. Já dá para se dizer talvez que seja Suárez e Vija Sante, dois grandes pilares, né, desse Grêmio 2023. E ele é regular, né? Às vezes o Grêmio dava altas osciladas no ano, mas o Vija Sante geralmente não cai tanto, enfim. Eu vou ter que ser mais rápido porque eu anotei muitas coisas aqui. Outro simbolismo, no jogo de hoje o Grêmio chegou aos 47 pontos. Né, o Grêmio está oficialmente livre do rebaixamento. Né? Para quem falava disso ano passado, e a gente falava, porque, né, o nosso time 2022 era sofrível, aquela base era sofrível. Cá estamos, faltando ainda 9 jogos pela frente, com 47 pontos. É simbólico, no mínimo. O que mais eu notei aqui? O simbolismo de ganhar de um Flamengo, né, que estava engasgado, o próprio Antônio Brum falou disso agora
na saída do jogo ali na zona mista, né? O Flamengo como é que se diz, uma touca do Grêmio, né? De muitos e muitos jogos, nos últimos anos eu diria. Esse ano tomou 3-0, 2-0, 1-0. Até brinquei que a tendência agora era ser 0-0, né? Brinquei no Twitter, mas o Grêmio consegue uma resposta positiva aí, né? Quebrando esse tabu. E também simbólico pelo poderio, né? O banco de reservas do Flamengo ali, o Tite badalado e tal, né? E foi uma vitória simbólica, né, grande também por este motivo. Aí, além dessa quebra de sequência, negativa contra o Flamengo, há também um simbolismo de uma quebra de sequência negativa no Brasileirão, né? O Grêmio vinha de 3 derrotas seguidas, ainda teve um empate horrível contra o Fortaleza antes disso, contra os reservas do Fortaleza, em que o Grêmio toma um totó de bola e empata no finalzinho, que eram 4 jogos terríveis, o Grêmio estava engatilhando aí o quinto e deu a volta por cima, então mais uma quebra de sequência negativa, né, contra o Flamengo e no próprio Brasileirão como um todo. Que mais? Essa aqui eu vou deixar por último, acho, porque ela é mais importante, não vou falar agora. Para mim teve um simbolismo nesse jogo que talvez um dos principais pontos aqui do vídeo. Para mim parece que o Renato, eu tenho minha dúvida se ele não quer mais ficar no Grêmio ano que vem, se ele já se acertou com o time do Rio, como alguns falam, porque eu vi o Renato muito em zona de conforto no Grêmio, sabe? E eu tava atribuindo, e isso eu não tiro, isso eu continuo achando, né? Aquela saída no Grenal e várias outras questões, até no trabalho dele talvez, mas eu atribuía isso a talvez um desinteresse de quem já largou, de quem já tá com a cabeça, tá, não quero ficar ano que vem no Grêmio. Talvez ele queira. Talvez ele queira. Esse jogo, ele talvez tenha mostrado que queira. Até o jogo do São Paulo, eu confesso que eu vi ele gritando e participando ali na Casa Mata um pouco mais do que a média dele, tá? Já me acendeu um alerta, assim. Talvez ele queira. Talvez porque assim, porque o Renato é ótimo em motivar, né? E acho que ele conseguiu remobilizar o grupo para o jogo de hoje. Eu acho que foi um simbolismo também, essa reação do time, mas só consegue mobilizar quem está mobilizado, né? O Renato, na minha opinião, não estava conseguindo porque ele estava numa zona de conforto e quem está apático não consegue transmitir euforia, assim, sabe? Então, para mim mostrou, não, olha, tem um Renato reagindo aqui, né? Talvez essa zona de conforto na qual o Renato estava inserido era por achar que ganhar título não ia, mas que o G4 já estava, que a Libertadores já estava garantida, né? Um Renato que sempre fez o que quis no clube, é uma estátua e manda e desmanda e não sei o que, e daqui a pouco vai dar coletiva se quiser, se não quiser não vai, e daqui a pouco, né, ele foi muito cobrado por algumas coisas e resultado não vinha e perde aqui, perde Grenal, perde ali e não dá coletiva e daqui a pouco o Renato acordou. De repente, eu acho que teve um simbolismo aí por trás que ele conseguiu remobilizar esse grupo e para fazer isso, eu acho que ele também sentiu o cutuco. O Renato, então, né, ali cobrado e respondendo, teve um simbolismo que a diretoria, o próprio Brum falou, o Renato também falou, que o Renato teria pedido para o Guerra e para o Brum irem ao vestiário falar com os jogadores. O Renato teria pedido isso antes do jogo, né? Acho que até ontem, talvez, sei lá quando foi isso. E isso é simbolismo puro. Simbolismo puro. Não tem nada prático aí por trás. Assim. O Guerra não foi no vestiário pagar o salário deles, não teve nada nesse sentido. É um simbolismo. Ó, o presidente e o vice de futebol estão aqui, eles confiam em vocês, eles vão dar uma palavra, não sei o quê. Sabe aquela coisa, o presidente entrou em campo? É aquele simbolismo que às vezes rola em algumas confusões, assim. Foi tipo isso, mas foi o presidente e o vice-presidente estão no vestiário, sabe? E o Renato disse na coletiva, isso é para dar uma confiança para os caras, para mexer um pouco ali com o ambiente, e de certa forma é um simbolismo que faz parte do contexto desse jogo. Que mais que eu anotei aqui? Outro simbolismo. É o elenco muito criticado, né? E de fato, nosso elenco tem grandes carências, já o do Flamengo é muito elogiado, e foi o elenco do Grêmio que resolveu, foi o banco do Grêmio que resolveu, né? 3 jogadores do banco, Ferreira, Natan Fernandes e
e o próprio André Henrique saíram do banco para resolver o jogo, para virar o jogo e dar a vitória ao Grêmio. E aqui eu também abro um parênteses, né, que também tem um outro simbolismo por trás, que é o seguinte: o Renato usa muito de muleta essa história do investimento, né, quando convém a ele, quando ele perde para um time que tem um elenco mais caro e tal. O próprio Flamengo, ele cansou de fazer isso. E o Grêmio ganhou, cara. O Grêmio ganhou com desfalque do seu principal jogador, inclusive, outros desfalques importantes, e o Grêmio ganhou. E o Grêmio ganhou, né? E eu sempre digo, né, quando o Grêmio tomava um totó de bola do Caxias, do Ipiranga de Erechim, próprios reservas do Fortaleza e entre outros, aí a história do investimento não convém, né, ser lembrada. Mas hoje convém ser lembrado ganhando. O que mostra que esse discurso do Renato ele tem uma limitação grande de lógica. Porque tá aí, Renato. O Flamengo é o mesmo Flamengo galáctico aí. O Tite tinha assumido 2 jogos, 2 vitórias. Tipo, poxa, né, a tendência era o Grêmio ser socado hoje, o Grêmio desfalcado, sem Suárez. E o Grêmio ganhou, cara. Isso mostra que o Grêmio tinha totais condições de ganhar do São Paulo, mesmo com desfalques, né, do Inter, que vinha, né, depois vinha tonto de uma surra que tomou na Libertadores. O Grêmio tinha totais condições de ganhar dos reservas do Fortaleza. Então, assim, tipo, sabe, cara, tem um simbolismo por trás que mostra assim, tá, Renato, vira essa página, cara. Olha o que tu mesmo conseguiu fazer hoje. Então, para com essa história de investimento, que ela não se aplica em vários momentos, inclusive hoje, pro lado positivo da coisa, né? Então eu vejo esse simbolismo aí também dentro dessa vitória aí, porque era esse grande Flamengo aí tão utilizado como exemplo de time poderoso que de fato é. Que mais que eu notei aqui? Um simbolismo mais básico, né? Os tão criticados Galdino e principalmente JP Galvão. Cara, o JP Galvão, cara, é ídolo na Itália, lá no Cagliari. O cara foi jogar no Fenerbahçe da Turquia, no mesmo time do Ener Valencia, do Inter lá, mas ele era mais reserva, assim. Mas enfim, ninguém é ídolo na Itália à toa, ninguém vai pro Fenerbahçe na Turquia também de graça. Ele não pode ser tão ruim, cara. Ele não pode ser, mas no Grêmio ele não tem um ganho, não ganha uma jogada, assim, sabe? Um contra um, não ganha uma disputa de bola, não acerta um passe. Cara, tá muito estranho, não sei o que há com ele. Mas sei que são 2 caras muito criticados e simbolicamente também foi eles saírem que parece que um novo Grêmio surgiu em campo, talvez com mais velocidade, com mais... Até assim, o Galdino até ele tem saúde, ele se esforça e tal, mas acho que daí faltam outras coisas, não sei, cara. Mas foi, no mínimo, simbólico também. Os 2 caras saíram e a coisa mudou bastante, né? Enfim, só para constar. Outro simbolismo, né, que aí também não vou nem entrar no mérito se eu concordo, se eu discordo, porque acho que é um tema complexo que vale um vídeo inteiro, mas que o Renato muitas vezes é criticado por lançar tarde os jovens, né, ou dar oportunidades consistentes aos jovens muito tarde. Eu acho que essa história é complexa, tem verdades e tem meias verdades, nem tem falácias por trás. Eu acho que tem vários lados dessa história, mas ela até faz algum sentido. Porém, hoje, 3 jovens ganhando chance do Renato. O Ferreira não é tanto, na verdade, né? Vamos focar mais nos 2, mas igual, o Ferreira para velho não serve. 3 gols de jogadores mais jovens, sendo um deles Nathan Fernandes com 18 anos de idade. Então, não estou dizendo que isso prova alguma coisa, que não tem nenhuma tese por trás disso, é apenas um simbolismo. O Renato criticado pela questão dos jovens e quem salvou a vida dele hoje foram eles. Renato, e os jovens também tem um outro simbolismo interessante aí que a gente fala muito, eu falo inclusive da Suárez dependência, né? Ou pelo menos assim, eu falo na verdade que tira o Suárez do Grêmio, a coisa está muito mais complicada, né? O Grêmio, bom, os números dizem, né, as atuações falam também, não é só a minha opinião, são fatos, né, que a gente vai precisar pensar muito bem nesses reforços para o ano que vem, incluindo, obviamente, a posição do Suárez, mas num jogo sem Suárez, a gente conseguiu esse êxito, com o centroavante fazendo gol, com os atacantes brilhando, né? Então, não estou dizendo também que a gente estava tudo errado quando falava da importância do Suárez, que, meu Deus,
quer dizer que o Suárez está afundando o time. Não tem nada disso, mas é simbólico. Um jogo sem Suárez, a gente conseguir 3 gols contra o time mais caro do Brasil, né? E ao mesmo tempo que a gente fala muitas vezes que, putz, sem Suárez não dá, né? Não, sem Suárez a coisa complica e teve esse simbolismo aí por trás do jogo de hoje. Outro simbolismo foi a ressurreição de Ferreira, né? Um cara que eu mesmo disse aqui que eu não queria mais ver no Grêmio, que estava sem... Eu defendi muito o Ferreira, muito, quando muita gente já não queria e não sei o que, eu sempre falei da qualidade dele, que ele tem, sempre teve. Mas depois das últimas atuações e do último jogo especificamente, eu mesmo disse, tá, dispenso o Ferreira, já era Ferreira. O Ferreira parece que a cabeça dele parece boa, né? Porque seria natural ele estar sentindo esse clima, esse peso, essas atuações. Ele entrou bem hoje, não é só pelo gol, mas também pelo gol. Ele entrou bem hoje, então talvez a gente tenha simbolicamente aí assistido a uma ressurreição de Ferreira dentro do Grêmio, que já parecia quase certo que não ficaria, ou pelo menos uma ressurreição para essa temporada, né? Depois o futuro sabe-se lá, mas também é simbólico. E outro simbolismo foi o Cebolinha fazendo gol e não comemorando, né? Coisa que ele já fez outras vezes, já fez gol no Grêmio, já comemorou, mas enfim, talvez porque era na arena, não sei lá, cara, mas foi também um gesto simbólico do Cebola, sem julgamentos aqui, apenas citando. E para fechar, um Cristaldo que a gente muitas vezes reclama que não tem intensidade, que não tem luta, que não tem não sei o quê, papapá, e talvez não tenha mesmo, não é o caso, não estou entrando no mérito, mas o segundo gol foi ele lutando, feito um louco ali dentro da área, né? E uma coisa meio gauchão, divisão de acesso, assim, chuta daqui, vai para lá, e ele consegue dar um carrinho na bola se esforçando para ela chegar no Natan e o Grêmio virar o jogo. Então, né, parece que esse lance simboliza o espírito que o Grêmio estava hoje como um todo, e talvez isso explique muito dessa vitória importantíssima, porque a rodada foi ruim e o Grêmio com essa vitória conseguiu se manter no G6. A peleia vai continuar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.